A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 9 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Quem é o Espírito Santo? O texto áureo diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e no capítulo 16, versículos do 7 ao 14. A introdução diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, como o comentarista aqui já deixou bem claro, a lição 9 vai tratar da pessoa do Espírito Santo, né? Vai mostrar que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deixam de forma bem clara, contundente, né, a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, né? Contra muitas heresias que se levantaram ao longo da história da igreja e que até os dias atuais essas heresias são defendidas, são propagadas, são ensinadas por seitas, né, que infelizmente estão espalhadas pelo mundo todo. Então é necessário que as nossas igrejas, os nossos alunos entendam perfeitamente, né, essa doutrina do Espírito Santo, né? Eles consigam compreender à luz dos textos bíblicos e da teologia que o Espírito Santo é de fato Deus e é de fato uma pessoa. E é isso que o comentarista, o pastor Ezequias Soares, vai tratar nesta lição de número 9. Ele vai mostrar claramente a identidade do Espírito Santo revelada nas Escrituras, de Gênesis até o Apocalipse. Ele vai dizer que a igreja primitiva, ali, os apóstolos e os seguidores, né, dos apóstolos, reconheciam, né, como Deus igual, o Espírito Santo como Deus igual ao Pai e ao Filho, né, e vai mostrar que essa divindade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções que são exclusivas de Deus, né? Então, nós vemos que os atributos exclusivos de Deus, que são incomunicáveis, né, eles também são reconhecidos como operados pelo Espírito Santo. Portanto, a conclusão a que se chega, obviamente, né, se você estudar, né, com cuidado, de forma cuidadosa, de forma metódica, sistemática, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a conclusão que você vai chegar é que realmente o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Tópico 1, o Consolador. Subtópico 1, o outro Consolador, 14:16, do Evangelho de João. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade.
Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das TJs, a palavra correta para outro seria héteros, ou heteros, que significa outro do usual, vírgula, diferente. O dicionário Vine afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, allos, outro como ele, e não héteros. João 14,16. Então nós vemos aqui nesse subtópico que Jesus prometeu aos seus discípulos que ele estava indo embora, estava voltando para a sua glória, mas que ele enviaria um outro consolador, um outro como ele, da mesma qualidade, outro que pudesse estar com a igreja, pudesse estar com os discípulos, revestindo-os de poder, impulsionando-os, fortalecendo eles, orientando eles para darem continuidade à pregação das boas novas do Evangelho. Então, foi isso que o Senhor Jesus deixou bem claro para os seus discípulos. Não se preocupem, porque é como se ele estivesse dizendo, ó, eu vou voltar para a glória, vou para o Pai. Mas, de certa forma, na pessoa do Espírito Santo, eu vou continuar presente na igreja, eu vou continuar presente com os meus discípulos, com os meus servos e servas. Então, isso realmente foi uma promessa maravilhosa que se cumpriu ali no dia de Pentecostes. Nós vemos a descrição no capítulo 2 ali do livro de Atos dos Apóstolos dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, que, segundo aqui o comentarista, a palavra outro, outro consolador, no grego, que é a palavra allos, significa outro da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade, não diferente. Não era apenas como dizem aí uma seita chamada TJ, que eles falam que é uma força ativa impessoal, como se fosse um vento, algo assim. Na verdade, o Espírito Santo, isso depois nós vamos ver com mais detalhes, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós já estudamos sobre a Trindade, em uma lição passada, então não vou ficar aqui repetindo sobre isso, mas o Espírito Santo é, sim, uma pessoa. E depois nós vamos ver as qualidades de uma pessoa que o Espírito Santo possui. A palavra correta para outro, outro de outra espécie diferente, é héteros. E não foi essa palavra que é usada ali no Novo Testamento. Na verdade, Jesus usou a palavra allos, que é a palavra... o Novo Testamento foi escrito no grego koine, então usa-se a palavra allos nessa passagem em que Jesus promete o outro consolador, que significa outro da mesma natureza. E ele não usa héteros, que significa outro do usual, diferente. Isso é importante, por isso que é importante conhecermos, ou pelo menos ter um bom dicionário de grego, de hebraico, para você não se confundir, porque a tradução das palavras, para nós que temos que defender as doutrinas corretas, ortodoxas, das Escrituras Sagradas, é importante nós termos esse conhecimento. E se nós, por nós mesmos, não tivermos, não pudermos alcançar o conhecimento das línguas originais, temos que nos cercar de eruditos, de pessoas que Deus levantou para estudar as línguas originais, o hebraico e o grego, e nos ajudar a entender melhor o significado das palavras que foram usadas. Veja nesse caso aqui que talvez um crente que não tenha conhecimento das línguas originais, ele não saiba disso, que tem duas palavras que significam outro, mas com sentidos diferentes no grego. Então, é importante a gente conhecer
esse fato, né, de que no grego tinha duas palavras para outro, e que Jesus usou uma delas para se referir ao Espírito Santo. Subtópico 2, o Paracleto. João 16, 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. João 15, 26. Então, né, a palavra no grego é Paracleto, que significa isso, né? Tem todos esses sentidos. É alguém para estar ao lado de, próximo, né, auxiliando, ajudando, consolando, orientando. Né? E tudo isso a pessoa do Espírito Santo faz com a igreja, com os membros da igreja, com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tanto naquele período ali do início da igreja, como ao longo da história da igreja e nos dias atuais e até a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então, veja bem, né, é interessante, né, a gente observar isso, né, que a gama de significados da palavra Paracleto, né, defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né, é interessante. Tem tantos sentidos, né, tantos significados de uma palavra, né, apenas da palavra Paracleto. Então, assim, inclusive em algumas versões da Bíblia não traz consolador em português, traz auxiliador, se eu não me engano, outra palavra que me fugiu agora à mente, mas que tem esse sentido na palavra original, que é Paracleto, tem o mesmo sentido. Né? Então, é interessante observar isso, né? Subtópico 3, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, em 1 João, capítulo 2, versículo 1. É interessante, né, que aqui nesse subtópico, apenas o comentarista, né, vai dizer que essa palavra Paracleto aparece, né, tanto para se referir ao Espírito Santo, e também aparece em 1 João capítulo 2, versículo 1, para se referir ao Senhor Jesus, e é traduzida ali em 1 João como advogado. Então, o Espírito Santo é nosso advogado, Jesus é o nosso advogado também. Então, Jesus está lá intercedendo lá, diante do Pai, e o Espírito Santo está aqui intercedendo por nós, né, em alguns momentos até com gemidos inexprimíveis, como diz o texto, né, do apóstolo Paulo. Muito bem, é interessante observar isso, né, que o Espírito Santo está o tempo todo em nós, conosco, né, nos ajudando, nos impulsionando, né, nos renovando, né, nos batizando, né, nos orientando, nos fortalecendo, para que a obra do Senhor continue, né, sendo propagada, o reino de Deus continue sendo propagado aqui na Terra. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, né, e todo o material necessário para o seu aprofundamento
né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. Sua deidade, atributos e obras. Subtópico 1. Sua deidade ou divindade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o próprio Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Em Êxodo 17:7 vai falar que é o Senhor, que é ali em letras maiúsculas, que traduz o termo, o tetragrama em hebraico, né, que nós em algumas versões traduzem como Javé. E em Hebreus 3, de 7-9, referindo-se ao mesmo episódio, né, vai falar que é o Espírito Santo. Então, ou seja, a mesma pessoa, né, o Espírito Santo e Javé, quer dizer, acaba alternando nomes diferentes, mas se referindo ao mesmo Deus. Interessante isso. Deus de Israel, 2 Samuel 23, de 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Temos aqui várias citações bíblicas. Então, nós vemos aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Aproveitando, eu gostaria até de ler aqui sobre a divindade do Espírito Santo, no livro aqui do pastor, que o pastor Ezequiel escreveu, com mais detalhes, né, sobre a lição bíblica, e ele vai dizer aqui na página 122, seus atributos e obras divinas. Vejamos agora os atributos da divindade no Espírito Santo, bem como suas obras divinas reveladas na Bíblia Sagrada. Primeiro, o Espírito Santo é onipotente. Segundo, o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é chamado de Javé. O Espírito Santo é aquele que dá a vida eterna. O Espírito Santo é o guia do seu povo. O Espírito Santo é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo é aquele que habita nos fiéis. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é fonte de poder e milagres. O Espírito Santo é o autor do novo nascimento. O Espírito Santo é o autor da vida. O Espírito Santo é o distribuidor dos dons espirituais. O Espírito Santo é o conhecedor do coração de todos os seres humanos. O Espírito Santo é conhecedor do futuro. O Espírito Santo é salvador e o Espírito Santo é sábio. Olha só quantas características que mostram claramente a divindade do Espírito Santo. Então, assim, é muito realmente... os hereges têm que distorcer completamente as Escrituras Sagradas para mostrar o contrário, que o Espírito Santo, né, é apenas uma força ativa, um vento, um sopro, e não, né, o próprio Deus, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então, todos esses atributos aqui, essas funções que eu li para vocês, estão aqui, eu não pude ler, obviamente, né, mas quem puder adquirir o livro, principalmente os professores, na página 122, você vai ver que tem realmente, né, muitas referências bíblicas que corroboram, que fundamentam todos esses atributos, né, relacionados ao Espírito Santo, o que prova claramente a sua deidade, a sua divindade. Subtópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também em seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15:19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres, Mateus 12:28, entre outros. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmos 139, de 7-10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11.
e conhece o coração dos seres humanos, Ezequiel 11:5. E é conhecedor do futuro, Lucas 2:26. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, né, conforme nós já lemos aqui na relação, eu li anteriormente, os atributos relacionados, né, que são exclusivos de Deus, que estão relacionados também à pessoa do Espírito Santo. Porque onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Então, são atributos exclusivos de Deus. Só Deus possui esses atributos. E a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo também possui esses atributos, né? O que é uma prova categórica de que o Espírito Santo é realmente Deus. Subtópico 3, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Conforme eu já li também, sobre essas obras, tanto os atributos quanto as obras que são exclusivas da divindade, são realizadas exclusivamente pela divindade, mostram que como o Espírito Santo também as realiza, então isso significa que o Espírito Santo só pode ser Deus, porque ele não poderia fazer essas obras, por exemplo, dar vida. O Espírito Santo não poderia dar a vida, porque só Deus é que pode dar a vida. É só Deus que dá a vida e tira a vida. Então, se o Espírito Santo faz isso, então significa que ele é Deus. Você veja no caso ali de Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, uma força, um vento, um sopro, tanto faz como tanto fez, como mentir para ele, porque ele não teria como reagir. Mas a Bíblia diz claramente que Ananias e Safira morreram, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, porque mentiram ao Espírito Santo, que é uma pessoa, que não pôde deixar de punir aquela mentira ali no começo da igreja. Tanto Ananias quanto Safira, que se fizeram um conluio para tentar enganar os apóstolos, mas, na verdade, estavam enganando o próprio Espírito Santo. E por isso foram punidos com a morte. Então, veja que isso mostra claramente que ali é o próprio Deus, a própria pessoa que estava sendo afetada por aquela mentira de Ananias e Safira. E por isso eles sofreram, então, a pena. Tópico 3, heresias antigas e novas. Subtópico 1, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Niceia. Havia diversas interpretações. Primeiro, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Segundo, tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou, por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Depois, terceiro, os pneumatomacianos. O nome é grande. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, que significa espírito, e macomai, que significa falar mal, falar contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu de 300 a 380 depois de Cristo, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, veja que já no início da igreja cristã, surgiram, então, essas primeiras heresias
né, sobre o Espírito Santo. Né? Então, o Ário dizia que o Espírito Santo era apenas uma criatura, e um dos seus discípulos disse que, o Eunômio disse que foi o Filho que criou, né, a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Né? Disse que foi o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que criou o Espírito. Né? Mas a Bíblia revela claramente que o Espírito é eterno. O Espírito não tem início nem fim, assim como Deus, sendo Deus, né, ele também não tem início nem fim. Ele não foi criado. Aí depois surgiram os tropicianos, que faziam uma exegese, uma interpretação toda figurada, que diziam ser o Espírito Santo um anjo ou também uma criatura. E, por fim, os pneumatomacianos, que falavam também contra, né, a divindade do Espírito Santo, contra a pessoalidade do Espírito Santo. Então, todos esses, né, defendiam essas heresias e negavam a divindade do Espírito Santo. Né? É interessante porque essas heresias, elas não morreram, mesmo sendo condenadas ali nos concílios de Niceia, Constantinopla, de Éfeso, Sínodo de Éfeso, etc. Né? Essas heresias continuaram. Grupos defendendo essas heresias continuaram se espalhando e chegaram até os dias atuais. Até porque essas heresias, elas, na verdade, elas são difundidas ou elas são inspiradas pelo espírito de Satanás, pelo espírito do inimigo, né? Os espíritos demoníacos, né? Que a Bíblia vai falar sobre isso. Né? E eles é que estão espalhando essas heresias para corromper a palavra genuína de Deus, para corromper as doutrinas principais, né, da fé cristã, para prejudicar, né, a obra do Senhor. Mas sempre Deus levantou homens, né, cheios do Espírito Santo, conhecedores das Escrituras Sagradas, para defender as verdades genuínas, né, as verdades da fé cristã, as doutrinas genuínas da fé cristã. Graças a Deus que até os dias atuais, né, Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para defender. Deus não precisa que alguém o defenda, não é isso. Mas que não permitem que essas heresias, né, acabem dominando na sociedade. São homens que realmente estudam as Escrituras e acabam escrevendo livros, fazendo pregações, palestras e também na internet para defender as doutrinas ortodoxas da fé cristã. Subtópico 2. As heresias na atualidade. O grupo religioso das TJs é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, que é das TJs, substitui o Espírito de Deus, a expressão Espírito de Deus, por força ativa de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Né? E usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo", com Espírito Santo minúsculo. Atos 2, 4. A expressão hebraica Ruach Elohim, que significa Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem, Gênesis capítulo 1, versículo 2, é traduzida na tradução do Novo Mundo, das TJs, por força ativa de Deus. Então, esse grupo herético, as TJs, conhecidas aí como Testemunha de Jeová, mas na verdade são Testemunhas de Russell, que é o fundador dessa seita. Então, eles ensinam claramente, mas distorcem completamente a versão bíblica deles, que é chamada de tradução do Novo Mundo. Na verdade, não merecia nem esse nome de tradução. É uma colcha de retalhos, é uma tradução
super mal feita. Por quê? Porque é só você pegar ali o texto no grego original ou no hebraico e você vai ver, né, as distorções que eles fizeram na versão, entre aspas, deles, para poder corroborar os seus falsos ensinos. Então, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em relação à divindade de Jesus, ou melhor, em relação à divindade do Espírito Santo, eu já li aqui, né, sobre os atributos, as obras que são exclusivas de Deus e que o Espírito Santo realiza, ou possui, no caso dos atributos, o que prova claramente a sua divindade. Agora, como podemos provar também a personalidade ou a pessoalidade do Espírito Santo? Neste mesmo livro aqui do comentarista, o pastor Ezequiel Soares, na página 123, ele vai, né, escrever sobre outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Por exemplo, primeiro, Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Você não obedece a uma força impessoal, você obedece a uma pessoa, no caso, o Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo, conforme eu já falei aqui na minha exposição. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo, Atos 7:51. Então, resiste sempre ao Espírito Santo, por quê? Porque ele é Deus e ele é uma pessoa. Se fosse uma força ativa, não tem razão de ser esse texto bíblico. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido. Então ele é uma pessoa, ele tem. Isso é uma característica de uma personalidade, ser entristecido. Ele tem sentimento, no caso. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Também não pode. Se fosse uma força ativa, um sopro, um vento, não tinha por que ele sofrer blasfêmia. Os cristãos são batizados em seu nome. Né? Lembra lá que Jesus autorizou, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se fosse também uma força ativa, não tinha por que batizar em nome do Espírito Santo. Né? Agora, seus atributos pessoais são diversas características da personalidade e qualidades pessoais reveladas na Bíblia. Da mesma forma, aqui tem uma série de referências bíblicas para corroborar esses pontos que eu vou ler para vocês. Por exemplo, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo escolhe obreiros, o Espírito Santo julga, o Espírito Santo advoga, o Espírito Santo envia missionários, o Espírito Santo convida, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo impede, o Espírito Santo se entristece e o Espírito Santo contende. Ou seja, né, todas essas referências bíblicas aqui e essas características ou qualidades são de uma pessoa, né, não são de uma força impessoal. Portanto, está mais do que provado biblicamente que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa. Né, mas a seita das TJs, né, tentam, distorcendo completamente a versão deles, né, ensinar o contrário. Subtópico 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Por exemplo, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, 61:6, no Alcorão. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega perikletos,
renomado, que significa renomado ao redor, ilustre, com parakletos, em João 14, 16 e 26, por exemplo. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que perikletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, assim, Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14, 17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, João 15, 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então, é interessante observar, né, que o Consolador não morre porque ele é Deus, né, ele é eterno, ele vai ficar para sempre com a igreja, até o arrebatamento da igreja, até a volta do Senhor Jesus. Né? Então, enquanto que o Maomé, no islamismo, ele morreu. Está lá a sepultura dele lá na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Ou seja, o Consolador que Jesus prometeu ia estar né, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus deixou bem claro isso em João 14, 16. Então, esse outro Consolador, ele não morreria, ele não cessaria. Pelo contrário, ele continua até os dias atuais, né, operante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, veja que contradição, e a interpretação que eles fazem, usa até uma palavra perikletos, que não é a palavra bíblica, que não se encontra nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta. Então, eles confundiram as palavras, né, e trocaram as palavras. Perikletos, e trocaram, que na palavra original é parakletos. Essa é a palavra original. Então, veja que, né, eles tentam distorcer o verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas, né, da Palavra de Deus. Então, o islamismo, né, também, né, tem uma visão equivocada, errada, sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações. Não esqueça que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para adquirir todas essas obras, inclusive este livro aqui do comentarista, o pastor Ezequiel Soares, com muito mais detalhes sobre esses temas. Ele aqui esclarece com bem mais detalhes, né? Porque na lição eu tenho que fazer um resumo, uma síntese, mas aqui tem mais detalhes. Você pode adquirir através do nosso link, você não vai pagar mais por isso e vai estar nos ajudando aqui a prosseguir com esse ministério de ensino da Palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Então, ficou claramente aqui demonstrado, aí tem que ler e estudar todas essas referências bíblicas que são citadas na lição e também no livro aqui do autor, para você ter realmente um conhecimento aprofundado, né, um conhecimento enraizado, para que você possa defender ali sobre a verdadeira doutrina sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.